Olá, meus irmãos, que alegria poder começar mais uma semana na presença do Senhor, juntamente com vocês, para que esse seja um tempo que venhamos separar para meditar na palavra de Deus, para tirar lições para a nossa vida. E eu quero nesse momento, nessa oportunidade, convidar a você para que acesse ou abra a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós vamos hoje meditar sobre a história de um grande homem, de um homem poderosíssimo que estava tomado por um sentimento que muitas vezes nós somos tomados e que nos leva à decisão, a momentos, a atitudes tão prejudicial ao nosso viver, não é? Então, vamos ver como agir e como nos portar diante de situações como a desse homem que nós podemos perceber aqui através da palavra de Deus. Eu quero que você abra aí a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e nós vamos ler a partir do verso 1, para que possamos meditar nesse tempo. Eu vou ler a palavra e depois eu vou estar orando para que Deus esteja falando aos nossos corações. Abra comigo, acesse, conforme você a tenha em mãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém enquanto seguia pelo caminho. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecido, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos orar? Pai querido, está diante de Ti a Tua palavra. Que ela, Senhor Deus, venha falar e gerar, ó Deus, em nossos corações atitudes de mudanças, atitudes que venham enxergar, ó Pai, o Teu querer em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Eu não sei se você, meu irmão, já viveu um tempo de um ódio profundo, um momento de ira e de irritabilidade contra alguém. O que a gente percebe aqui é que o texto ele começa da seguinte maneira: Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos. Respirando ainda a ameaça de morte. Essa é uma palavra bem forte, que ela vem a mexer com o nosso ser. O ódio pode tornar-se tão intenso que passa a nos afetar neurologicamente. Ele pode mudar as nossas emoções. Sabe, emoções tóxicas distorcem a clareza do pensamento e motivam decisões equivocadas e trágicas. Coisa terrível.
aquele que só enxergava heresias no cristão, na verdade estava cego pelo ódio. Paulo, ele não via nada de bom naquilo que os discípulos de Jesus faziam. Por quê? Ele estava tomado por um sentimento de ódio, uma emoção tóxica que cegava cegava Paulo. Ele não enxergava que o que os discípulos estavam fazendo era algo de bom. A convicção religiosa de Paulo, ela não permitia que Paulo enxergasse nada de bom naquilo que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Muito pelo contrário. Olha o que o ódio faz com que ele vá até a sinagoga e peça carta ali ao sumo sacerdote, para que ele pudesse ser autorizado a exterminar aqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus. Ou seja, a atitude de Paulo era uma atitude totalmente equivocada, porque os discípulos estavam fazendo aquilo que era reto diante do Senhor. Eles estavam pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Paulo mesmo, depois, lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele vai falar o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A gente percebe que o ódio de Paulo era decorrente das suas convicções sobre Deus, sobre o que era certo e errado. Paulo, ele cria que as suas convicções, o seu desejo era o correto, era aquilo que todos os outros homens tinham que fazer, mas foi necessário. E eu acho que o versículo de número 3, quando ele fala assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Que luz foi essa? Que luz brilhou ao redor de Paulo? E a gente percebe que ele, quando essa luz brilha, ele cai por terra. E eu ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? Quantas vezes nós estamos cegos pelos nossos sentimentos e não enxergamos o poder de Deus? Quantas vezes nós estamos crendo que nós estamos fazendo a coisa certa e não conseguimos enxergar o poder de Deus em nossas vidas? Paulo, ele estava cego, ele estava envolvido por um sentimento de propriedade, de razão, que ele não conseguia enxergar o poder de Deus. Por isso, ele pede cartas lá para o sumo sacerdote para poder prender aqueles que estavam seguindo a Jesus. Ou seja, era algo que ele queria fazer justiça, mostrar que ele estava certo, que a convicção dele era correta, que os outros... Ou seja, eu acho que Paulo era até um pouco incoerente com as suas atitudes. Nós precisamos, queridos, deixar de ter convicções humanas. Precisamos nos voltar mais para as convicções de Deus. Deus quer trazer para nós novas perspectivas. Quando Paulo cai em terra, ele escuta a voz de Deus. Será que você tem escutado a voz do Senhor falar contigo, ou você está cego nas suas convicções e atitudes a ponto de não dar ouvido à voz de Deus? Foi necessário
que Paulo caísse por terra, as convicções de Paulo fossem derrubadas para que ele pudesse ter um encontro com Jesus Cristo? Será que você está tão certo daquilo que você está fazendo de que nada mais lhe importa? Então, pare um pouco, ouça o que a voz de Deus está falando para você. Mude as suas convicções e creia naquilo que Deus tem para transformar e fazer na sua vida. Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque nós somos tão pequenos e limitados e o Senhor tem a capacidade, o Senhor tem o poder de mudar as nossas atitudes. Que essa palavra, Senhor, desta manhã, seja uma palavra que venha mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes para que possamos viver um tempo na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e tem mudado os nossos pensamentos. Abençoe a vida dos nossos irmãos nesta manhã. Eu te peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração. Se você gostou dessa reflexão, deixa o seu joinha aí, compartilhe com muitas pessoas, para que elas também possam ser abençoadas e venham refletir nessa palavra. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e assine o sininho das notificações para que você possa receber as nossas mensagens assim que postarmos. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.